Bom dia, meus queridos alunos. Espero que todos vocês estejam bem, certo? Então, hoje nós iremos estudar um pouco sobre a parte do volume, certo? Na aula anterior, nós estudamos um pouco sobre as arestas, certo? Então, a partir de agora, nós iremos estudar a questão de volume, certo? Então, é possível a gente identificar aqui nessa figura aqui que nós temos diversas formas de encontrar o volume de diversos objetos, certo? Seja ele poliedros, corpos redondos, certo? Entre outros. Ou seja, as figuras planas, cada um tem a sua fórmula de encontrar o volume. Então, tem uma forma de encontrar o volume de pirâmide, de cilindro, de esfera, de cone, entre outros, certo? Então, vamos parte por parte, certo? Então, só na revisão da aula anterior, os elementos de um poliedro, certo? Onde a gente discutiu acerca de quantas arestas tinha, como seria a forma de encontrar as arestas, certo? Só que pode haver um questionamento acerca de como se chegou a um resultado de aresta, certo? De ponto, de segmento de reta, tudo isso a gente vai verificar quantas faces tem uma figura. Então, aqui tem exatamente uma relação de como encontrarmos determinada situação com arestas, vértices ou faces, certo? Então, como seria isso? Era utilizar a fórmula aqui, ó, V, certo? Menos A mais F igual a 2. O que é isso, professor? V é exatamente o que a gente vai procurar dentro da figura quantos vértices tem. A é a quantidade de aresta que eu tenho na figura. E F são a quantidade de faces. E o 2 já é da fórmula, certo? Então, só bastava encontrar aqui cada situação para resolver. Por exemplo, eu tenho aqui uma figura poliédrica chamada de tetraedro. Então, ele diz que essa figura tem 6 arestas e tem 4 faces. Aliás, 4 vértices. E quantas faces tem essa figura? Então, bastaria eu jogar tudo que eu tenho aqui, ó, arestas no lugar de A, vértice no lugar de V. E o que eu vou encontrar é o que? Face. Então, face permanece no mesmo lugar. Ok? Então, seria basicamente isso que devemos obter. Vamos supor, por exemplo, aqui que eu tenho aqui, certo? Vou copiar aqui para entendermos melhor. Veja que nós temos aqui, ó, uma relação aqui para procurar cada elemento, certo? Por exemplo, aqui eu estou procurando a quantidade de face, aqui eu estou procurando a quantidade de vértice, aqui eu estou procurando a quantidade de arestas, nessa figura aqui eu estou procurando a quantidade de vértice, nessa figura aqui eu estou procurando a quantidade de face. Então, para solucionar esse problema aqui, eu devo utilizar exatamente essa minha fórmula aqui, certo? Então, vamos identificar aqui cada situação. Pronto, aqui está a minha fórmula. Então, eu quero encontrar a quantidade de vértices aqui dessa minha primeira figura. Então, o que é que eu devo fazer? Vou trocar os valores que eu tenho aqui, certo? No lugar desses valores que eu tenho aqui. Então, para responder essa questão aqui, basta eu trocar. Onde tem aresta, eu coloco 6. Onde tem vértice, eu coloco 4. Então, vamos seguir adiante. Então, eu tenho a quantidade de vértice, quem é? 4. Então, vou colocar 4. Menos da minha fórmula. E tenho a quantidade de aresta, quem é? 6. Então, mais, né, da minha fórmula. Quem é F? F eu não sei, é o que eu estou procurando, que é a condição de faces. Então, é o que eu estou procurando, então repito, F igual a 2. Pronto, agora só basta eu retirar esses valores daqui e jogar para o outro lado.
Então vai ficar F igual a 2 menos 4 mais 6. É importante vocês lembrar que temos aqui dois termos, né? Então, quando passamos de um termo para o outro, um valor, sempre tem que mudar o sinal. Então, vou encontrar já o valor de faces. Então, 4 tiro de 6 fica 2, mais 2 dá 4. Ou eu posso aqui fazer, ó, 2 menos 4 é igual a menos 2. Menos 2 mais 6 é igual a 4. Então, o valor de F aqui é 4, ou seja, aqui dentro dessa figurinha aqui, o valor é 4. Da mesma forma, eu posso resolver as demais, certo? Porque é a mesma condição de encontrar os outros valores. Vamos, por exemplo, aqui. O hexaedro tem 12 arestas. Vértice, ele não diz quanto tem, então nós temos que descobrir. E a quantidade de faces, certo? Então, eu vou colocar aqui, ó, V, né? Menos A mais F, que é igual a 2. E vou agora trocar os valores. Eu tenho V não. Eu tenho A, então V repete. Agora eu tenho a quantidade de aresta, que é 12. Mais a quantidade de faces, que é 6. Então, só me resta agora fazer o valor total. Então, V já está aqui no início, né? Então, permanece V igual a 2. Vou mudar esses valores aqui, daqui para o outro lado. Então, vai mudar os sinais. Então, vai ficar mais 12 menos 6. Que vamos ter V é igual a, eu tenho 12 menos 6 vai dar 6, mais 2 vai dar 8. Então veja que eu encontrei aqui o valor do vértice. Então aqui o valor do vértice é 8. Então observe que não é difícil você encontrar, basta você saber a formulazinha aqui para tentar resolver esses demais, ok? Então, segue esse exemplo aí e termina de completar essa tabela, certo? De preenchimento. Então, cabe agora a vocês aí tentar resolver sozinhos em casa usando esses exemplos, ok? Pulando para a outra parte, pessoal, vejam que dentro dos poliedros a gente consegue distinguir entre prisma e pirâmides, certo? Vocês só não podem confundir, porque prisma, eles sempre vão ter duas bases, certo? Ou seja, veja que essa figurinha aqui, ó, embora seja parecido com essa figurinha aqui de pirâmide, certo? Esse prisma aqui, ele tem duas bases, ó, uma base em cima, outra base embaixo. Essa aqui, ó, só tem uma base, certo? Essa aqui só tem uma base. Essas demais aqui são faces, certo? Então, vão conter aqui 3 faces. Então, se eu considerar aqui essa parte aqui também como face, então eu vou ter 4 formas ou 4 bases. De qualquer lado que eu colocar ela, ele vai ficar, certo? Então, aqui vai ter mais de 2 bases. Então aqui eu só posso considerar que eu tenho aqui, ó, 2 bases, certo? Então não confunda prisma com pirâmide, certo? O formato é totalmente diferente, assim como essas demais figuras aqui. Além disso, é importante a gente lembrar que todas as figuras ela tem a sua parte de planificação, certo? Então
ela em formato aberto, certo? E ela em formato fechado. Então, não podemos esquecer dessa parte, certo? Então, depois nós estaremos estudando um pouco de como chegar à resolução de que figuras é isso aqui, certo? Ele já montadinho. Veja que aqui está apenas em formato de planificações, ok? Isso seria mais viável se tivéssemos presencialmente, ok? Mas como não estamos presencialmente, fica um pouco meio complicado explicar apenas por imagem. Mas veremos uma outra forma. Pronto, dentro dessa condição aqui, nós vamos ver a questão do volume. Ou seja, qual é o volume do cubo? Como eu posso encontrar o valor do cubo, do volume do cubo? Então, o cubo é um sólido geométrico cujas faces estão no quadrado do mesmo lado, ou seja, todos os lados são iguais. Então, já que são iguais, então o volume do cubo é mais fácil de resolver, certo? Por quê? Porque basta eu multiplicar um lado pelo outro, certo? Ou seja, ou elevar apenas um lado ao quadrado. É como se eu estivesse dizendo aqui, ó, por exemplo, que essa parte aqui vale 5 centímetros. Então, veja, se essa parte aqui vale 5 centímetros, então, se é um cubo, logicamente, todas as demais vai valer 5 centímetros. Então, para eu encontrar esse resultado aqui, bastava eu multiplicar esse lado vezes esse lado, para encontrar o resultado final. Ou elevar esse valor aqui ao cubo, certo? Que seria 5 elevado à terceira potência, ok? Então, não é tão difícil como se parece, certo? Então, logicamente, vocês deverão resolver algumas questões relacionadas a isso. Então, aqui está uma forma de explicação melhor relacionada ao cubo, certo? Que o cubo é um hexaedro regular, certo? Então, nós vemos aqui, ó, o volume é igual a x à terceira potência. Então, V é o volume, x é a medida dos lados do cubo, ou seja, é só eu multiplicar esse, vezes esse, e vou encontrar a quantidade de volume que tem dentro desse cubo, ok? Então, basta apenas prestar atenção em relação a isso. Aqui está exatamente uma atividade pequenininha, uma questão pequena, e vocês deverão resolver aí seguindo as orientações do vídeo, da parte anterior da nossa aula. Então, segue lá aquele exemplo lá, né, de V é igual a vezes A vezes A, ou seja, a parte, outra parte, outra parte, ou seja, vou elevar isso aqui ao cubo, certo? Se é a terceira potência ao cubo, ok? Já na parte do volume do bloco retangular, certo? Nós temos aqui uma configuração semelhante a ela, certo? Só que aqui são diferentes, né? Então, logicamente, vamos ter aqui o significado de valores totalmente diferentes. Ou seja, essa parte aqui da letrinha B é igual a essa parte aqui. Essa parte A aqui é igual a essa parte aqui. Essa parte C é igual a essa parte aqui, é igual a essa parte aqui. Então veja que são totalmente diferentes do cubo, né? Então é necessário que vocês prestem bastante atenção que há uma diferença de multiplicação aqui, certo? Pelo do cubo, não em relação à forma ou a fórmula, certo? É sim que os valores são totalmente diferentes, porque esse valor aqui é diferente desse valor aqui. Então, a gente precisa compreender que o volume aqui é totalmente diferente, mas a forma de multiplicação será a mesma, certo? Eu vou ter aqui a base aqui, ó, o meu lado aqui e a altura. Então, base vezes o lado vezes a altura. Então,
ver onde tem aqui o significado aqui, vai dar tudo certo. Então, basta eu multiplicar um pelo outro, certo? Sair multiplicando pelo outro para encontrar o resultado deste bloco, ok? Então aqui está a figurinha, certo? Para vocês fazerem a multiplicação e encontrar o volume, certo? O volume. Então, vocês dão uma parada aí no vídeo aí, resolve essa questão aí e depois continua assistindo a aula, ok? Tem essa questão aqui, certo? Do bloco, e tem essa questão aqui. Vocês deverão descobrir qual é o valor do bloco. Por quê? Ele pode dar tanto na figura, certo? Aqui os valores, como ele pode apenas descrever aqui como está em cima. Por exemplo, qual é o valor de um reservatório de água com forma de um bloco retangular com dimensões de 8 metros, 5 metros e 3 metros. Ou seja, ele não pode dar em uma questão essa figura aqui para você pensar. Então, veja, por exemplo, se eu colocar aqui, vou fechar isso aqui e vá que na questão que ele coloque lá em uma prova esteja apenas esses dizeres, ou seja, esse texto, para você descobrir cada coisa. Então você vai ter que pensar, você vai ter que refletir, vai ter que montar, certo? Então, se eu estou me referindo a um bloco retangular, então vocês têm que lembrar que é uma forma retangular, ou seja, um retângulo. Então, basta eu montar o retângulo e colocar as medidas em seu devido lugar. Ou seja, se eu tenho aqui um retângulo, veja que eu tenho 3 lados diferentes. Então, seja, esse valor, certo? Esse valor aqui é igual a esse valor aqui, é igual a esse valor aqui de baixo, é igual ao outro valor que está lá do outro lado. Da mesma forma, eu tenho aqui, ó, esse valor aqui de 5 metros, que é a altura, é o mesmo valor da altura daqui, que é o mesmo valor da altura daqui, que é o mesmo valor da altura lá do outro lado. E da mesma forma eu tenho aqui, ó, o lado, certo? O lado que eu tenho é também o mesmo valor desse lado de cá, que também é desse lado de cá e também do lado daqui embaixo. Então veja que são totalmente coisas que precisamos compreender, certo? Sim, são 3 valores porque são 3 partes diferentes, certo? Então não tinha lógica eu colocar aqui 8 metros aqui, 8 metros aqui e deixar apenas aqui sem a condição de encontrar o volume aqui, certo? Então basta raciocinar e tentar resolver o problema. Então agora é com vocês. Vocês podem rever novamente com mais calma, certo? Com tranquilidade. Não deixe de copiar os exemplos no caderno, certo? Porque é muito importante para vocês responder as questões posteriores na próxima aula. Ok, pessoal? Então um grande abraço e muito obrigado por assistir a aula, ok? Dê um joinha aí e eu agradeço. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.